Graça e paz, louvado e bendito seja o nosso Senhor, o nosso Criador, o Deus que governa todo o universo e aquele que dia a dia tem nos abençoado com toda sorte de bênção, que tal? Neste mundo, e Ele conta com seus filhos e as suas filhas, e você é um abençoado e você é uma abençoada por fazer parte dessa igreja. Aleluia! Depois da gente passar aí pelo vale de sombra de morte, estamos de volta aqui para gravar mais uma mensagem, uma meditação, e eu quero, em nome do Senhor Jesus, falar de uma meditação, e a base dessa meditação está lá no livro de 1 João, no capítulo 4, e diz assim, 1 João 4, do 16 ao 18, diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Veja só, ele está dizendo que nós conhecemos, e não somente conhecemos, mas cremos nesse amor. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Veja só, que maravilha é dessa palavra. Deus está em mim e eu estou em Deus. Esse é um casamento perfeito. Esse é o plano de Deus, é o divino plano do Senhor para toda a humanidade. Obviamente, nem todos querem, nem todos agarram, mas esta é a palavra do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, ou tal qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor, presta atenção nisso aqui, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, ou todo o medo, dependendo da tradução. Porque o temor ou o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito no amor. O que teme não é perfeito no amor. Veja só, que coisa interessante. Se eu perguntasse para você, você tem medo? Certamente você ia falar que tem medo, sim. E nós estamos falando de um outro tipo de medo aqui. Que a palavra do Senhor está falando de um outro tipo de medo. Nós temos medo, por exemplo, de chegar na beirada de um precipício. Isso não é medo, isso é sensatez. Nós temos medo de chegar, enfim, se envolver num lugar onde tem muito fogo. Isso não é medo, isso é sensatez. Isso é um recurso que o corpo humano tem para evitar o perigo. Então é sensatez. Agora aqui ele está falando de um medo terrível. Um medo que produz ignorância. Presta atenção nisso que eu estou falando. Um medo que produz ignorância. E que medo é esse? Eu vou dizer para você que medo é esse. É o medo de se entregar completamente nas mãos do Pai. Infelizmente, é um medo que assola o mundo cristão, assola a igreja, assola vidas. Por quê? Porque nós queremos ter o nosso controle. Nós queremos ter, a rédea na nossa mão. Já pensou você se entregar nas mãos do Senhor? Você entregar a tua vida nas mãos do Senhor, você entregar a tua casa, teu lar, tua família, o teu trabalho, você dizer completamente para o Senhor: eis-me aqui, faz em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Ah, não, isso aí eu tenho medo, mas eu tenho um medo terrível de falar isso aí. Eu tenho um medo terrível de fazer um compromisso com Deus. Aí o que isso produz? Produz a ignorância. Ignorância no sentido de ignorar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Se Ele diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores, nós duvidamos. Por quê? Por causa do medo. Se Ele diz que nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece, nós dizemos: não é bem assim. Por quê? Por causa do medo. Você notou que aqui no texto ele diz assim, que nós estamos em Deus e Ele está em nós.
Ora, se eu estou em Deus e Deus está em mim, como é que eu vou ter medo de me entregar completamente aos pés do Senhor, a me entregar diante do Senhor, dizendo: Senhor, cumpre em mim o teu querer e a tua vontade. Faça-se segundo a tua vontade. Percebe? Então esse é um medo terrível. Esse é um medo no qual nós devemos nos preocupar. Não aquele medo, né, de atravessar a rua, aquele medo de estar perto de um precipício, um medo de andar de avião. Isso aí não. Esse aqui é um medo que produz tormento. Esse é um medo que produz cegueira espiritual. Eu quero que você entenda que esse medo aqui, ele é um medo satânico. É um medo que ele faz com que nós não desfrutemos aquilo que o Senhor já disse que existe à nossa disposição. Percebe? Olha aqui, por exemplo, eu vou ler um texto aqui, baseado, né, no verso 16, onde diz que o amor de Deus é por nós. O que é que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, independente de raça, nação, credo, independente da região em que mora, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que palavra maravilhosa que está à disposição de todo ser humano. Basta crer. Basta crer. Não precisa ficar subindo uma escadaria medonha de joelhos. Não precisa colocar uma cruz nas costas e sair mundo afora aí andando até pagar uma promessa. Não. Isso é bobeira, isso é besteira. A palavra do Senhor é bem clara aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo. Ele pagou o preço. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. A vida com ele. O que acontece? A pessoa recebe Deus e Deus o recebe. É isso que ele estava dizendo lá, um pouquinho acima. E o medo trabalha no sentido de trazer ignorância, porque o medo faz ignorar essa grande verdade, essa grande realidade. O medo faz, de certa forma, que a pessoa neutralize essa grande bênção que está à sua disposição. Isso é terrível, não é mesmo? Quantas pessoas aí desesperançadas, né? Como eu sempre digo, correndo atrás de sombra de avião. E o Senhor tem a resposta tão prática, tão honesta, tão vibrante, tão magnífica e tão simples. A fé é simples. A fé é simples. Mas esse medo é terrível. Tanto é que João, ele separou um versículo aqui só para falar sobre ele. É lógico que tem outras referências, mas a gente está falando dessa, né? No verso 17 diz assim: o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Ora, como que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós? Aqui em Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, é Paulo que está dizendo isso, né? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está dizendo: ande de acordo com o que você foi chamado. Ora, nós sabemos qual é o chamado, nós sabemos, né? O que Deus operou através do seu Filho amado Jesus Cristo para que chegássemos a nos sermos considerados diante dele filhos de Deus, filhas de Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aí então vem o conselho, ele está dizendo: eu rogo, né, de uma maneira bem contundente mesmo, que você ande de acordo com isso, que você foi chamado. Agora, se o medo entra em cena, ele traz a ignorância, e aí nós passamos a ignorar o nosso chamado. Quantas são as promessas que o Senhor tem na sua palavra para nós? Inúmeras. Inúmeras. E nós não desfrutamos, sabe por quê? Medo. Medo de quê? Medo de deixar Deus conduzir a nossa vida. É preciso entendermos que nós estamos numa outra frequência. Não podemos ficar olhando, né, e querendo com que as coisas, do ponto de vista meramente humano, se traduzam em benefícios para nós. Não, nós somos espirituais.
Nós somos seres espirituais. A partir do momento que nós tomamos, né, essa nova natureza que Deus nos colocou, está lá, em João, no primeiro capítulo, no versículo 12 e 13, se não me falha a memória, você pode olhar lá, essa nova natureza nos faz vivermos aqui na Terra, mas com o nosso viver nessa camada espiritual, nisso que Deus já preparou para nós. Qualquer hora eu vou gravar uma outra mensagem sobre isso, para que você entenda um pouco mais o que é viver espiritualmente. É aqui ele está dizendo, né? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Ele está dizendo assim, vocês têm uma vocação especial. Faça o favor, ande de acordo com ela. Mas o medo impede isso. Esse medo. O medo aqui no grego é phobos, da onde vem a palavra fobia. Então isso aqui emperra a vida do cristão. Às vezes a pessoa passa anos e anos e vai numa igreja, vai na outra, e vai na outra. Sabe o que é? Medo. Medo de se entregar. Aí ele fica colocando a culpa em A, em B, em C. Não, é medo de se entregar. Você quer um texto? Jesus mesmo falou. Lá em Mateus ele disse assim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, se entregue a mim. Se entregue completamente, espiritual e corpo. Toma a sua cruz e siga-me. Essa palavra do Senhor está em linha com isso que João está dizendo aqui. Mas vamos continuar aqui no versículo, em Efésios 4:4, né, dando prosseguimento a esse aqui, que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E como é que ele é aperfeiçoado em nós? Paulo de novo está dizendo assim, há um só corpo e um só espírito. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Uma só esperança. Uma só esperança da vossa vocação. Nós somos vocacionados por Deus. Deus foi lá, né, nos pinçou no meio do mundo, nos chamou, nos escolheu, chegou e botou a mão nas nossas costas e encaminhou para Jesus, né? Jesus disse, todo que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. E ele está dizendo aqui, é uma vocação, né, que o Senhor Deus trabalhou na nossa vida. E ele está dizendo aqui, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados, em uma só esperança. Então, se nós não olharmos para essa bendita, maravilhosa, fantástica esperança, nós ficamos com medo. Esse medo aí, esse medo que atravanca nosso progresso espiritual, esse medo que nos impede de progredir, esse medo que nos impede de buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado e encontrado, esse medo, né, que nos impede de viver uma vida santa, uma vida próspera, uma vida abençoada aqui. Esse medo que nos impede de entregar nossa vida nos cuidados do Senhor. Eu amo a Deus, mas quem controla a minha vida sou eu. Eu amo a Deus, mas eu faço assim, eu faço assado. Eu amo a Deus, mas não, Deus não quer isso. Isaías 42:8, ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Percebe? Então esse medo aqui é que tem atravancado a vida de muita gente, muitas pessoas. Medo de quê? Medo de se entregar ao Senhor e dizer, Senhor, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu plano. O Senhor diz que Deus, Ele concedeu dons, né, a toda aquela que recebe ao Senhor como seu Senhor e Salvador, recebe dons. E para que esses dons? Exatamente para a edificação da igreja. Ou seja, onde você está, o profissional que você é, aonde você se envolve, Deus precisa de você, precisa de estar usando você como instrumento. Ah, não, mas eu tenho as minhas reservas aqui. Medo. Esse é o medo que traz ignorância, o medo que apaga a chama do Espírito dentro da nossa vida, o medo que nos embaraça, o medo que funciona como uma âncora, como uma cadeia, não deixa caminharmos, não deixa, né, decolarmos na vida espiritual.
infelizmente. E ainda mais um texto, Efésios 4:24, que ainda a gente está falando, né, sobre o amor de Deus que é aperfeiçoado em nós. E como ele é aperfeiçoado? O Senhor está dizendo aqui, ele diz assim, Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revistais do novo homem. Novo homem, está dizendo, você é um novo homem. Você é uma nova mulher em Cristo Jesus. E ele está dizendo, tome posse disso. Se revista disso. Se fortaleça disso. E como nós fazemos isso? Nos entregando aos pés do Senhor. Dizendo, eis aqui, Senhor. Como um profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, né, disse isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse eis-me aqui é se entregar diante do Senhor. É botar fora esse medo. Esse medo de se entregar ao Senhor, esse medo de dizer, Senhor, cumpra o teu propósito, o teu objetivo, a tua vontade na minha vida. Medo, fobia. E aí, né, Paulo está dizendo aqui, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, veja só, se revista desse novo homem que Deus te criou, essa nova mulher que Deus criou, segundo Deus, não é segundo a vontade de A, B, C, não é segundo de uma teologia que eu entenda assim ou entenda assado, não é segundo, não, é segundo Deus, ele tem vontade disso, ele tem interesse nisso, ele tem pressa disso, segundo Deus, e criado, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Já parou para pensar isso? Que segundo Deus você foi criado em verdadeira justiça e santidade? Talvez, né, assim como eu, olho para mim e falo, misericórdia, Senhor, justiça e santidade. Olha, se eu olhar para mim mesmo, eu não vou enxergar isso aí. Mas como eu me entreguei ao Senhor, o Deus Pai olha para mim através do seu Filho e do sacrifício que ele operou na cruz. De modo que daí ele me encontra justificado e santificado, vivendo de uma maneira justa e de uma maneira santa. Porque ele é por mim, e ele sendo por mim, quem será contra mim? Percebe? Olha que maravilha de texto esse. Aleluia. E aí no 18, para a gente não se delongar, né? No 18 diz assim, no amor, esse amor é amor ágape. Ágape. Não existe medo. Eu pus aqui, existem outros tipos de amor, né? Existe o amor filéu, de filantropia, existe o amor eros, de erotismo, existe o amor encoberto, existe o amor interesseiro, o amor imperfeito. Existem vários amores, o mundo fala muito em amor. Mas não é esse amor que Deus está falando aqui. O mundo fala de um amor segundo os seus interesses. E Deus está falando do seu amor segundo o interesse de Deus, por minha vida, por tua vida. Então ele diz aqui, no amor não existe medo. Você tem medo? Medo de se entregar ao Senhor? Medo de entregar a tua vida ao Senhor, tua casa, teu lar, tua família, teu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você empreende, aquilo que você busca, você tem medo? A palavra do Senhor está dizendo aqui, no perfeito amor, não existe medo. Epa, aí pegou, né? Como é que eu sinto medo de fazer essas coisas? Como é que eu sinto medo disso? Porque não fomos aperfeiçoados no amor. Se tivéssemos sido aperfeiçoados no amor, não teríamos medo. Que pensa bem, qual o homem que, por mais justo que pensa estar, quem lhe garante o dia do amanhã? Você lembra da passagem que o Senhor falou? Do homem que viu, ele produziu muito e ele mandou derrubar os celeiros e criar celeiros, construir celeiros maior e abarrotar aqueles celeiros porque a produção era muito grande e ele falou, descansa alma e regala-te. Porque você tem muito, né, guardado nos celeiros. E aí Jesus diz assim, louco, hoje pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será. Pensa nisso.
Coisa maravilhosa é descansar em Deus, é entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Então ele está dizendo aqui no amor ágape, nesse amor verdadeiro, não existe medo. Simples assim. Simples assim. E aí, como eu falei, né? Esse medo aqui, essa palavra medo aqui é phobos. Então, diz assim, produz tormento ou penalidade. Portanto, aquele que tem, ou que teme, que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Por quê? O medo produz penalidade. Ele fica te penalizando. Ele bloqueia a tua caminhada, ele te traz, te cobre de ignorância, porque você ignora aquilo que o Senhor já conquistou e já deixou na sua palavra, para você, para mim. Isso aí é impugnado pelo medo. Mas o Senhor tem a palavra final e Ele só está, com tudo isso aqui, Ele está fazendo uma declaração, de certa forma, dizendo assim: descansa em mim, busca em mim, entrega a tua vida a mim. Eu até não deixei anotado aqui, mas eu vou citar para você depois no final, Salmo 37. Você vai ver que maravilha de palavra que tem lá. E aqui, uma pergunta: como é que você entende por ser aperfeiçoado? Porque diz que o perfeito amor lança fora todo medo, né? E nele é aperfeiçoado, né? Deus o aperfeiçoa como? Acrescentando que ainda está faltando a fim de tornar-se. Essa palavra aperfeiçoado, né, no grego significa acrescentar o que ainda está faltando a fim de tornar-se completo. Então o Senhor, já viu que tem uma palavra que o Senhor disse assim, que Ele começou uma boa obra em nós e Ele há de completar? Ele está trabalhando. E na medida em que nós nos entregamos a Ele, Ele continua trabalhando, continua edificando, continua construindo. Mas se nós não nos entregamos, a obra para. E você já viu, a obra parada é terrível, não é? Você já deve ter visto, já deve ter acompanhado alguma situação assim. Uma obra que é parada é complicado. E o Senhor não quer parar essa obra. Ele diz que aquele que começou uma obra, Ele há de terminar, Ele está trabalhando. Então eu achei muito interessante, né? Ele está nos aperfeiçoando, e aperfeiçoar é acrescentar o que ainda está faltando a fim de tornar-se completo. Você acha que a minha vida está completa diante do Senhor? Não. A tua? Também não, mas o Senhor está trabalhando. Por quê? Eu entreguei e falei: Senhor, trabalha, faz do jeito que o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Sabe o que eu fiz? Bani o medo. Não tem coisa melhor que isso. Bani o medo. Bani a insegurança. Não estou mais no controle. Passei o controle para o Senhor. Controle da minha vida. Ele diz que até meus cabelinhos estão contados. Ele diz que Ele escreveu uma jornada de vida para mim que ainda antes de eu nascer Ele já tinha escrito e determinado. O que eu vou fazer para mudar isso? O que você vai fazer para mudar isso? Não há nada que podemos fazer. Agora nós podemos fazer sim, nos entregar a Ele, né? Pinchar fora o medo. E que vida gostosa que vamos desfrutar. Por quê? Tudo é lucro. Não é assim? Então aqui no versículo 17, eu quero encerrar, né, dizendo isso aqui, e você presta atenção. Né? Se você tem medo de fazer isso, medo de entregar sua vida completamente ao Senhor, está dizendo assim: para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Aqui eu quero que você preste bem atenção nisso. Ele está dizendo assim: para que no dia do juízo, ele está dizendo, vai haver um juízo, mantenhamos confiança. Ou seja, ele está dizendo que o perfeito amor lança fora todo medo. E esse perfeito amor que lança fora todo medo, se nós assim o exercitarmos na nossa vida, no dia do juízo nós vamos ter confiança, nós não vamos ser julgados. Por quê? Fizemos a nossa parte aqui nos entregando ao Senhor. Agora presta atenção nesta palavra, irmão, presta atenção nessa palavra.
pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós temos uma nova genealogia, uma nova geração. Nós não somos mais desse mundo, por isso que a palavra nos trata aqui como peregrinos em terra estranha. Agora você para pensar, segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Segundo Ele é, o que Deus é? Já viu aquele hino que diz assim: Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele está dizendo aqui, segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Aleluia. Medita nessa palavra. Eu quero encerrar com o Salmo 37, onde diz assim, Salmo 37. Salmo 37, 4 e 5 diz assim: deleita-te no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor. Não tenha medo. Deleita-te nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não tenha medo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele o fará. E no 6 ainda diz: ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol ao meio-dia. Deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não tenha medo. Lança fora todo medo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me, disse o Senhor. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Altíssimo hoje, sempre e sempre. Amém e amém.